Thaís, tenho 22 anos, sou da cidade de Mafra, Santa Catarina, faço parte dos Escorpiões da Noite e eu fiz uma viagem, uma pequena, grande viagem de 7.710 km pela América do Sul, usando todo o litoral uruguaio, Argentina, descendo as cordilheiras do Chile e seguindo para o deserto do Atacama. Para mim essa viagem foi um sonho realizado e eu tive alguns problemas, muitos perrengues, um acidente que um carro me ultrapassou enquanto eu estava fazendo uma ultrapassagem e eu fiquei 15 dias paradas com 8 pontos no joelho e uma ferida no pé, que eu segui viagem com ela aberta, fazendo o restante dos dias curativo. Então, depois desse acidente, eu fiquei 10 dias paradas em razão da neve, da estrada fechada. Depois disso, foi seguindo viagem todos os dias rodando. Eu fiz todo o litoral uruguaio, passei a Argentina e o Chile. E nessa viagem, o que mais me marcou foram, além dos perrengues, que tudo isso para mim foi superado por causa das pessoas que conheci durante essa viagem e as paisagens que são incríveis, indescritíveis. O que mais me marcou, além disso, foi que eu não sabia falar o castelhano, o espanhol. Eu saí da minha casa sem falar absolutamente nada, somente sim, no e ok. Enquanto eu fiquei parada, eu aprendi muito mesmo. Agora eu falo fluente o espanhol. E eu fui com pouco dinheiro para essa viagem mesmo. Fiquei em hostel, fiquei em casa de família que eu não conhecia. Na verdade, todas as pessoas, todos os locais onde eu fiquei foram pessoas que eu conheci na estrada. Onde eu chegava nas cidades e mandava mensagem. Só tinha internet quando parava nos postos de combustíveis e ligava um Wi-Fi para me comunicar com essas pessoas. Então foi, nossa, indescritível. É somente quem pega a estrada para saber mesmo. E essa foi a minha primeira viagem internacional. Teve muita gente negativa falando, Thaís, volta depois do acidente. Mas eu, como sou teimosa e como sempre fui em busca dos meus sonhos, eu falei, não, eu vou seguir. E foi o que eu fiz. Estrada fechada? Thaís, volta, pega um caminho alternativo. Não, eu queria seguir e descer as cordilheiras e ir para Atacama também. Então, tudo isso para mim ficou marcante mesmo. E assim, muitas pessoas me falam, você não tem medo por estar viajando sozinha? E sozinha numa moto pequena. Eu tenho uma CG 125, ano 2006. E eu falo assim, não, eu não tenho medo. Porque sabe de uma coisa? O medo somos nós que criamos. Então, a mensagem assim é, não alimente o seu medo, não alimente isso. Porque você é muito mais do que você pensa. E nós mulheres, assim, na estrada, claro, tem um pouco de receio, um pouco de, talvez, de sofrer algum abuso, alguma coisa, mas é tranquilo, gente. É só vocês saberem onde parar, saberem até onde podem ir e analisar todo o local. Então, eu como mulher, quero dizer a todas as mulheres e espero inspirá-las, abasteçam suas motos e sigam em frente, porque a estrada é nossa e corram atrás dos seus sonhos. Fazendo uma viagem muito longa, que você sempre pense um pouco para frente. E a minha viagem foi toda assim. Enquanto eu estava na estrada, no deserto, me batia o sono, eu sempre pensava um pouco para frente. Aonde eu poderia acampar? Ou o que aconteceria se minha moto estragasse? Então, eu peguei chuva, peguei a noite e sempre pensava, não, se minha moto estragasse aqui, eu olhava para o lado, não, eu poderia acampar mais à frente, embaixo de uma árvore, um pouco mais escondido. Então, é sempre pensar um pouco para frente do que poderia acontecer. Não ficar com receio de, e se acontecesse alguma coisa, então eu não vou.
mas simplesmente vai e vai pensando, mas com calma, não que pensando coisas negativas, mas é uma precaução que eu faço, assim. Eu sempre penso, não, se acontecer isso, o que eu posso fazer? Acho que seria isso. Eu me peguei muito a família que me acolheu na Argentina e as crianças, porque era uma família bem grande. Tanto é que as crianças me ensinavam um pouco do espanhol. E pra mim sair de lá, sim, eu chorei, teve aquela emoção e todos os lugares que eu ia parando, ia conhecendo as pessoas. A despedida foi pra mim algo bem triste em toda a viagem. Que eu não gosto de despedidas, mesmo que ninguém gosta. Mas ainda assim mantenho contato com essas pessoas. Isso que é algo bom. Enfrentar, depois do acidente, a dor. Porque, querendo ou não, os pontos do joelho foram tirados e eu segui viagem. Só que eu ainda tinha uma ferida aberta porque eu perdi muito tecido no meu pé. E até mesmo o meu coturno foi cortado e, assim, no deserto do Atacama, eu acabei atolando a moto, estava cansada e quando eu desci para empurrar ela, eu afundei o meu pé também. Então, isso foi uma dificuldade que eu acabei superando, apesar de tudo e de todas as dificuldades ali com o pé e com os curativos. Eu acho que eu superei a mim e todas as expectativas dessa viagem proporcionou muita coisa. Então, 90% da minha vida é um motociclismo. Viajar pra mim é um canto de escape da rotina. Eu não gosto da rotina e eu acho que ninguém gosta. Mas estando na estrada, você esquece de todos os problemas, você acaba vivendo. São experiências que você adquire estando na estrada, tanto culturalmente quanto pra vida. Você acaba marcando de um jeito assim inexplicável. A primeira situação, como eu não falava nada e não entendia nada do espanhol, foi quando eu estava no Uruguai e precisava trocar o óleo da minha moto e precisava abastecer. Ninguém conhece posto de combustível no Uruguai, Argentina e Chile. É tudo estação de serviço. E eu precisava de uma estação de serviço. Eu entrei numa cidadezinha pequena e eu parei um policial que estava de moto e mostrava pra ele, eu preciso de gasolina. E mostrava no tanque e ele não entendia nada, ele me falava umas coisas, eu só colocava a mão na cabeça, putz, eu não tô entendendo nada, eu falava pra ele. E daí ele só falou assim, não, me siga. E eu segui, ele me levou realmente pra um posto de combustível ou uma estação de serviço. E é onde eu podia abastecer. E como eu precisava que verificasse o óleo para você trocar e tal, aí eu falei pro moço, aí eu mostrava no óleo e tal, e ele não entendia. Aí até que uma hora ele me falou assim, cambiar azeite. Aí eu, não, azeite não, óleo, porque eu falei, meu, o cara quer colocar azeite na minha moto. Mas, eu não coloquei azeite, porque na verdade óleo realmente é azeite nas outras cidades e pra fora. E eu não sabia disso. Então foi bem complicado a comunicação, comunicação com a polícia, foi também registro de PO, foi tudo a partir do Google Tradutor. No momento que eu parei numa cidade para recuperar, eu aprendi também habla despacio, onde as pessoas falavam pausado e devagar. Aí sim eu podia me comunicar e entender um pouco mais. E foi onde eu aprendi. A CG 125, moto super econômica. E eu fiz uma baita de uma revisão zona nela, antes de ir para essa viagem. Carrego 2 alforjes, um baú, tive que levar ainda tanque, um pequeno galãozinho para gasolina mesmo. E assim, ela é um ano 2006. Eu adquiri ela usada
Na verdade, ela estava em mau estado. Assim que eu peguei a moto, isso faz uns 2 anos e 3 meses. E eu comecei a rodar com ela. Aliás, o nome da minha moto é ela. Então, desde o primeiro dia, comecei a ajeitar uma coisa aqui, uma coisa ali. Comecei a pegar a estrada. Aliás, a primeira viagem que eu fiz com ela me rendeu um acidente também, de 5 pontos no joelho. E a primeira viagem internacional, 8 pontos, e adivinha, no mesmo joelho. Tá engraçado, né? Porque é inusitado isso. Mas eu adoro ela e confesso que quando eu peguei, na verdade a moto foi meu pai que pegou pra mim, né? Eu não gostava, porque eu sempre fui apaixonada e sou apaixonada pelas custom. Um dia eu vou ter uma, mas ela me levou para muito lugar. Então você não precisa ter uma moto de alta cilindrada para você ir para os lugares. Ela me leva no lugar e aonde eu quero. Então, moto de baixa cilindrada, como diz um amigo meu, também viaja. Eu sempre gostei de motos. Eu sempre gostei e gosto das custom. E eu viajava bastante, mesmo antes de ter a minha moto. Viajava de ônibus, de carro, e ia para shows de rock. Mas daí eu acabei indo para um show que era um encontro de moto. E daí eu conheci uma galera legal que me convidava para ir nos próximos eventos, até que eu consegui a minha moto. Daí eu sempre procurava ir nesses encontros e fazer amizades, porque é isso, o mundo do motociclismo. É irmandade, é você conhecer novas pessoas, é saber que você pode contar com alguém em uma outra cidade ou quando você estiver em uma situação difícil. Então, eu sou a única do meu motoclube de Santa Catarina e a única também da cidade de Mafra. Nós somos mais a maioria do Paraná, em União da Vitória. Temos um casal de escorpiões em Guaratuba e 4 integrantes em Bituruna. Nós somos um pouco mais de 20 integrantes. Estamos aí. Para tudo que é lugar, vocês vão encontrar um escorpião da noite perdido aí. Uma mensagem que eu gostaria de dizer é: não alimente os seus medos. Porque muita gente ouve assim, eu não tenho a coragem que você tem, mas também o medo somos nós que criamos. Então, abastece a moto e vai, se joga, vive um pouco, que a vida não é só trabalhar para pagar conta. Então, pode me encontrar no Face como Thaís Araújo e no Instagram como Thaís_Araújo.7. Lá tem fotos, no Face tem ainda algumas histórias, alguns perrengues que eu ia contando enquanto eu estava viajando. E pro The Rider, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Bora rodar, conhecer mais histórias, mais pessoas.